Então, vamos dar início à nossa reunião. Vamos elevar uma prece em gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedindo o amparo e a proteção dos bons espíritos para que possamos juntos buscar os esclarecimentos necessários a cada um de nós, dentro das nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, Cuidar do Corpo e do Espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Deixa eu adicionar aqui, o Rafa está chegando. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e as necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso: o dos ascétas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nenhuma amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver em parte alguma? Esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhe as relações existentes entre o corpo e a alma. Dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Ama, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, o instrumento da alma. Então, aqui já resume tudo. Deixa eu adicionar a Clarissa, né? Resume tudo que a gente estuda através da doutrina, né? É, a gente deve buscar essa questão, o equilíbrio, né? Saber que o corpo ele é importante. Tem que olhar o lado espiritual, sim, temos missões e necessidades, pequenas missões dentro das nossas necessidades, né? Buscar o equilíbrio, as superações, trabalhar a mediunidade, enfim, cada um de nós, como uma individualidade, traz essas necessidades, né? Mas como que nós vamos conseguir, né? Tem a Pietra que está chegando. Como que nós vamos conseguir buscar essas melhorias tão necessárias a cada um de nós, né? É através do instrumento que nos foi concebido o empréstimo, né? Que é o nosso corpo material. Então a gente precisa cuidar desse corpo, sim, né? Dentro das necessidades materiais que esse corpo tem, porque ele é o nosso instrumento, né? É um empréstimo que nos foi concebido por Deus, para que a gente possa estar aqui vivenciando essa encarnação e assim busque aquilo que nós precisamos como seres espirituais e eternos que somos. Tá? Então é importante a gente buscar esse equilíbrio, né? Porque tem alguns pontos, né, que dão mais atenção só para a questão espiritual, outros apenas a questão material, enfim. Mas nós que estudamos a doutrina espírita e temos esse entendimento, trazer um equilíbrio e cuidar de ambos, tá? Saber que o espírito é importante muito, é o que nós somos como essência, mas cuidar também no nosso corpo, que ele é o nosso instrumento, é o empréstimo. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, tá? Então, basicamente é isso.
que o texto nos traz, né, que é uma instrução do Espírito George, que foi feita em Paris, 1863. Então, ele tem que cuidar do corpo, sim. Cuidar do espírito, sim. Porque o corpo ele é o instrumento que nós temos, o empréstimo que Deus nos concedeu a todos. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um comentário? Então é isso aí, pessoal. Então essa foi a passagem do Evangelho, do capítulo 17, Sede Perfeitos, tá? Bom, então vamos dar continuidade aqui no nosso livro, Mediunidade, do J. Herculano Pires. Nós estamos iniciando o capítulo 4, tá? Que é a energia mediúnica, tá? Ele é um capítulo curto, eu vou tentar começar e terminar hoje, onde o Herculano Pires traz alguns comparativos relacionados à ciência dentro dos estudos que estão sendo feitos, né? A questão que nós já comentamos anteriormente, dos cientistas que fazem esse estudo do perispírito, né, os cientistas russos, enfim, né, tem um livro também que da Sueli Caldas Schubert, que fala sobre o pensamento, que tem alguns cientistas que eles desenvolveram ali uma máquina é, que ela chegou a tirar foto do pensamento, né? Como que o pensamento funciona, tá? É, então, assim, há estudos minuciosos nesse sentido, né? Porque o espiritismo traz os fatos, mas ele deve caminhar junto com a ciência também para comprovar tudo aquilo que está sendo feito para que nós, né, que estamos estudando a doutrina, possamos desenvolver uma fé raciocinada, tá? Eu vou trazer depois essa fonte, né? Vou trazer o nome do pesquisador, se alguém quiser fazer saber um pouco mais aprofundado sobre essa questão, mas sim, desenvolveram sim um equipamento que consegue tirar uma foto do pensamento. Então, olha que coisa interessante, né? Então, e a gente sabe que o espiritismo, né, entre as bases da doutrina, está a ciência, né, e os outros dois são a filosofia e a religião, tá? E aqui ele traz uma questão sobre a energia mediúnica, o ato mediúnico em si, né, como que ele funciona, né, dentro dessas comprovações, tá? Bom, para a gente dar início aqui, entender um pouco, né? Ao longo do texto a gente vai conversar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mas a gente tem que entender quem tem essa mediunidade ostensiva, né? A mediunidade de trabalho, ou então está trabalhando, está aprendendo, está entendendo como tudo isso funciona, né? A gente tem que ter em mente que o primeiro passo e o mais importante para todos nós é o nosso querer, tá? Para desencadear todo esse trabalho, né? Para que a gente possa desenvolver, trabalhar essa mediunidade, buscar o entendimento sobre isso, é importante o nosso querer, tá? O nosso querer, o nosso interesse, a forma como a gente trata, como a gente busca as respostas, né? Então, esse é o ponto principal para que o processo em si possa ali ser aprimorado, né? Os estudos, o trabalho, quem está iniciando o trabalho ali de psicofonia, enfim, ou outra mediunidade, porque no começo tudo é muito intenso, né? Essa captação das energias, dos pensamentos, né? Ou então a questão da visão, enfim, cada um ali tem uma necessidade, né? Dentro dessa mediunidade de trabalho, que é a mediunidade ostensiva. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar, que é muito importante, é o nosso querer, né? Como que a gente vai buscar isso? Aí, com certeza, vão ser apresentados estudos ali, né? Outras situações para que a gente possa encontrar as respostas, mas o importante é o nosso querer. Então, a partir do momento que a gente quer, que a gente procura entender o que essa mediunidade significa para cada um de nós, né? Então, com certeza, tudo vai, desculpe, tudo vai clareando para todos nós, tá? Então, esse processo da energia mediúnica, que é o ato de intercâmbio com o plano espiritual, né? Mediunidade, psicofonia, psicografia, enfim, outros que Kardec detalhou muito bem, se inicia ali por o nosso querer, tá? Então, eu vou dar início aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente para e vai conversando, tá? Do capítulo 4, energia mediúnica. Desde Kardec, a teoria dos fluidos tem provocado divergências entre os cientistas e os espíritos.
Chegou-se a criar uma prevenção contra a palavra fluido, e alguns espíritas ligados a atividades científicas consideraram a teoria espírita a respeito, propondo modificações na terminologia doutrinária. O avanço rápido das ciências neste século mostrou que a razão estava com Kardec. O próprio fluido magnético, que a descoberta da sugestão hipnótica parecia ter anulado por completo, retornou ao campo das hipóteses. Na revolução conceptual provocada por Einstein, entretanto, a teoria do fluido universal não foi afastada do campo científico, mas apenas colocada por ele entre os parênteses como problema pendente para soluções posteriores. Hoje a situação é inteiramente favorável ao espiritismo. A física nuclear nos apresenta uma imagem fluídica do universo, verdadeiro domínio dos fluidos. Eles se apresentam como formas de energias nos campos de força que estruturam o aparente vácuo dos espaços siderais, como elemento mantenedores da vida nos processos fisiológicos, como fluxos de partículas infinitesimais, dotados de assombroso poder e até mesmo como elementos constitutivos do tempo e do pensamento, né? A questão do fluido cósmico universal, que é o fluido da criação, né? Tudo isso é estudado, tem o capítulo da Gênese, onde Kardec traz, né, essa questão dos fluidos, que são esses elementos que são movidos pela ação dos nossos pensamentos, né, e que os desencarnados eles podem manipular isso com uma intensidade e uma clareza maior. Mas, para a gente conseguir compreender um pouco sobre isso, né, resumindo bem essa questão, o nosso pensamento atrai, né? Que nele fala fluido universal, fluido magnético. Então, quando eu tenho pensamentos positivos, né? Quando eu tenho bons pensamentos, quando eu mudo a sintonia dos meus pensamentos, eu sinto aquela eu sinto uma energia boa, eu sinto algo bom, eu me sinto fortalecido, eu me sinto bem, eu posso estar triste, ou passando por uma determinada situação. Se eu consigo trabalhar os meus pensamentos de uma outra forma, eu substituo essas energias, né? Então, esses fluidos representam essas energias que são acionadas e movidas pela ação dos nossos pensamentos. Tá? Porque o nosso pensamento ele tem uma força muito grande. Nós atraímos aquilo que nós emitimos, né? Nós todos emitimos pensamentos. Nós pensamos, 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 mas temos um retorno desses pensamentos, né? E aí a prece, a sintonia, mudar, tentar transformar, trabalhar isso de uma forma positiva, né? Através de uma prece, de uma conversa, enfim, cada um se utilizando ali do que acha que está mais acessível. Com certeza a gente vai mudando esses fluidos que estão presentes no ar, né? Ao redor de nós. Então, só para a gente captar um pouco e entender que o nosso pensamento tem uma força muito grande, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Roberto, meu amigo, quer falar alguma coisa? Não, eu vou dar um exemplo bem simples para Por as pessoas favor. entenderem. Desculpa, ainda estou com tosse, eu vou no médico amanhã só. Mas, por exemplo, como é que a gente acessa? Nós não percebemos, às vezes, como os desencarnados, né? Esses fluidos, que para eles é a matéria deles, né? A Sim. nossa matéria aqui é mais densa. Mas vamos dizer assim, quando uma pessoa, você pensa aqui numa pessoa e de repente ela liga para você. O que aconteceu? Através desses fluidos cósmicos, eu acessei aquela pessoa. Eu pensei nela porque ela estava pensando em mim e ia fazer uma ligação e o fez. Então, esse é um exemplo de como a gente acessa os fluidos, tá? Agora, para os desencarnados, isso é muito mais frequente, mais fácil, porque eles não têm o corpo físico, né? Que é uma couraça para nós. Era só para dar esse exemplo, Vitor. Muito bem, meu amigo. A fase recente da efluviografia, com a descoberta das câmaras Kirlian de fotografia sobre os campos imantados com energias elétricas em alta frequência e recentes experiências soviéticas com essas câmaras adaptadas a microscópios eletrônicos de alta potência, liquidaram essa velha pendência.
abriu-se novamente no campo científico a área da fluídica. Já podemos pensar em termos de fluidos sem cometer nenhuma heresia científica. Mas seria temerário querermos definir a mediunidade como uma espécie de energia fluídica, pois a sua natureza evidenciou-se desde o tempo de Kardec como simples processo de intermediação, ou seja, de relação. A mediunidade em si não é um tipo específico de energia, mas se processa como tudo quanto existe através de energias espirituais e materiais em conjunção. O ato mediúnico tem hoje a sua dinâmica operatória bem conhecida, como foi explicada pelos espíritos a Kardec, a revalia das hipóteses por estes formuladas, né? Então, o que nem falo, o ato mediúnico, né? A mediunidade em si não é um tipo específico de energia, mas com certeza é uma energia desencadeada, né? Pelo espírito que está se comunicando, né? Que traz ali na sua essência ali as dificuldades, enfim, o que ele está passando, né? Ele tem pensamentos ali sobre toda a situação, né? Que ele está passando, que gera uma energia e essa energia é desencadeada. Por que ela é desencadeada? Porque o médium passa a captar tudo isso, né? Então se inicia esse processo mediúnico. É uma troca, né? E aí o médium começa a ter as sensações, né? Por isso que durante o processo ali mediúnico, psicofonia, enfim, da psicografia ou até no passe, o médium ele tem aquela sensação de aplicar um passe em determinada pessoa, sair ali sentindo alguma coisa, ou então uma psicofonia, onde o espírito desencarnou por um ataque cardíaco, por exemplo, então o médium sente uma palpitação maior, né? Ou uma dor na perna, enfim, alguma situação ligada, porque é uma energia desencadeada, né? Mas que, quanto a isso, a gente esteja tranquilo, né? Porque nós estamos num ambiente seguro, né? Quando esses fenômenos são levados até um ambiente seguro, protegidos e amparados pela espiritualidade, né? Que trazem ali os espíritos que serão auxiliados, né? Então há todo um preparo, todo um trabalho para que possa ocorrer esse processo, né? Então essa energia é, mediúnica que o Herculano Pires fala se dá, né, por conta desse trabalho, né? Então por isso que, mas é difícil a mediunidade, o médium pode ter essas sensações no começo, eu me sinto muito mal, eu queria me sentir melhor, mas terminado ali o intercâmbio, né, terminado a comunicação, isso cessa, tá? Isso cessa e o médium ele vai se recompondo, tá? Então é uma energia que ela é desprovida ali pela situação, porém ela tende a acessar ali com o fim da comunicação e o médium tende a se normalizar e quando terminar, encerrar ali os trabalhos, ele tem que estar ali mais tranquilo, mais calmo, tá? Buscar isso também de uma certa forma, querer isso, tá? Isso faz parte da educação mediúnica. Tá? Então, isso aí faz parte. Esse é o processo que se dá, tá? Então, por isso que muitos podem achar que é uma coisa difícil, querer logo abandonar. Não, mas com o passar do tempo, com a educação mediúnica, né? Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, o Roberto, enfim, a importância dos estudos, né? Para que a gente possa entender esse fenômeno. E a partir do momento que você passa a entender, dentro daquilo que você está sentindo, trazendo esses ensinamentos para si, né? Veremos ali que a gente pode lidar tranquilamente com tudo isso, tá? Mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar, a gente não pode desistir. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. O espírito tem em si mesmo uma forma de energia pura e sutil que não podemos captar e analisar através de aparelhos materiais. Na teoria espírita, é o princípio inteligente, dotado de potencialidades insuspeitáveis. Em nosso estágio evolutivo, só conhecemos o espírito por suas manifestações, através de energias por ele usadas. Mas estas energias não são o espírito, e sim as forças de que ele se serve. A essência do ser é uma realidade que escapa a todas as possibilidades cognitivas das ciências. Só a filosofia consegue abordá-las através dos métodos do pensamento, mas assim mesmo sem poder defini-la como deseja. No Espiritismo, nós nos socorremos da expressão princípio inteligente
para definir essa essência e sua natureza, porque a inteligência, como poder capaz de penetrar nas essências das coisas e nos dar o conhecimento, é seu aspecto mais evidente para nós. Na verdade, só nós conhecemos pelos efeitos do que somos e não nós só nos conhecemos pelos efeitos do que somos e não pelo que somos. Então é o que nós comentamos, o princípio inteligente. As energias da mediunidade e o seu modo de agir foram definidos por Kardec, através de suas pesquisas e com o auxílio de entidades espirituais superiores. Por isso que tem os livros ali da codificação, né? E eles são separados ali por temas, né? Então é importante a gente buscar esse esclarecimento, né? O esclarecimento ele vai nos conduzir a seguir além, né? Então a gente entende aquilo que acontece conosco e quando você passa a entender, né? Você tem isso como seu aliado aí na sua caminhada evolutiva, a gente começa a nos tornarmos ali mais, de certa forma, até uma tranquilidade, um fortalecimento, né? Sabendo que nada é por acaso, sabendo que não é um castigo, né? Uma pena, muito pelo contrário, são oportunidades, né? Saber que podemos nos renovar a cada momento, enfim, abre aí um campo, né? Um leque de muitas possibilidades a todos nós, né? Então isso é importante, isso nos devolve a esperança, né? As energias da mediunidade e seu modo de agir foram definidos por Kardec através das suas pesquisas e com o auxílio de entidades espirituais superiores. Essa definição atrevida, longamente combatida, criticada e ridicularizada por cientes e inconscientes, está hoje plenamente confirmada em seu acerto pelas pesquisas científicas da parapsicologia, da física nuclear, da metapsíquica no plano fisiológico e assim por diante, né? Então, tudo que Kardec trouxe ali através dos livros da codificação, tudo que foi estudado, né? Tudo que foi, todo o material que ele recebeu, tudo que nós acompanhamos através das obras dele, né, elas têm essa comprovação científica, né, que nele fala que da parapsicologia, da física nuclear, da metapsíquica, do plano fisiológico, enfim, os cientistas eles vão buscando outras denominações, né, que sejam até diferentes daquilo que nós estudamos, mas a essência de tudo passa a ser a mesma. Tá? Então, mas é importante, lembrando que é importante, porque nada, para nós, nada deve ser simplesmente aceito. Eu não tenho que, dentro da doutrina espírita, pegar e ler um livro, achar que aquelas palavras são bonitas, mas e o sentido? Qual o sentido que essas palavras têm para mim? É isso que eu devo buscar, é isso que nós devemos buscar. Qual o sentido? O que que esses ensinamentos estão acrescentando na minha caminhada, né? Dentro daquilo que eu preciso. E aí, com certeza, tudo vai tendo um valor diferente para todos nós. Porque nós estamos buscando as respostas que nós precisamos, e isso é muito importante, tá? Então é trazer aquilo que nós lemos, né? Trazer aquilo que nós estamos fazendo, buscando dentro dos ensinamentos para o nosso dia a dia. Fazer com que isso tenha um sentido para todos. E com certeza, digo com certeza, conseguirão, iremos conseguir, né? Pegar dentro dessas possibilidades ali, desses ensinamentos, coisas que vão nos ser úteis aí no nosso dia a dia, ou então, quando a gente mais precisar, a gente vai ter aquela lembrança, né? Que está gravado conosco. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Estou fazendo uma leitura meio corrida aqui, porque ele fala muito sobre os aspectos científicos, tá? Para ver se a gente acaba e segue em frente. As leis que regem os fenômenos mediúnicos foram esclarecidas pelas pesquisas de Kardec. E apesar das dúvidas e críticas irônicas de mais de um século sobre essa inegável conquista científica, estão atualmente confirmadas. Isso nos mostra a solidez da obra kardeciana. A ação do espírito sobre a matéria, que sofreu contestações sofísticas durante um século,
apesar de sua evidência em nossa própria estrutura orgânica, foi ainda agora confirmada pelas pesquisas dos cientistas soviéticos da Universidade de Kirov, na antiga União Soviética, né, que é a URSS. Espera aí, acabando o tempo aqui. O impacto dessa descoberta provocou reações violentas do poder soviético, que sentiu ameaçada por ela a estrutura ideológica do Estado. Cessaram as notícias sobre a grande façanha científica como uma espécie de excomunhão dos responsáveis, mas a divulgação feita pelas pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, Estados Unidos, que estiveram na antiga União Soviética e entrevistaram os cientistas soviéticos, são suficientes para mostrar-nos a grandeza do feito. Então, é aquilo que Kardec nos trouxe aí, através dos feitos da doutrina, que foram que os cientistas fizeram pesquisas, ainda fazem, enfim, tá? Mas é importante que tenha isso, que é a questão do esclarecimento, né? Isso é muito importante, a comprovação dos fatos. A maior e mais constante rejeição dos cientistas às conclusões das pesquisas espíritas sobre os fenômenos mediúnicos verificou-se na área dos efeitos físicos. Ainda hoje, né, no panorama parapsicológico, a própria existência desses fenômenos é posta em dúvida por cientistas sistemáticos que se apegam às concepções materialistas ou a posições religiosas sectárias. Para se ter uma ideia desse tipo de oposição, basta lembrar a opinião expressa de um conhecido físico paulista, professor universitário, sobre o fenômeno de materialização. Disse ele que o fenômeno é teoricamente possível ante o conhecimentos atuais da física, mas que para realizar seria necessário uma quantidade de energia só possível de obter-se num período de 200 anos. Entretanto, como ficou demonstrado nas experiências científicas do espiritismo, aí entra a questão espírita, né, que é o fenômeno de materialização, né, é produzido em poucos minutos. O engano do físico foi esclarecido por um pesquisador espírita que demonstrou o seu erro de classificação científica. A materialização não é um fenômeno físico, exigindo 200 anos de funcionamento da usina de Urubupungá, mas um fenômeno fisiológico. A ação do espírito sobre o médium provoca a emanação do ectoplasma do seu organismo. O ectoplasma, descoberto e denominado por Richer Prêmio Nobel de Fisiologia, não acumula matéria em grande quantidade para formar um corpo físico real, mas apenas reveste o perispírito ou o corpo espiritual do espírito, dando-lhe a aparência de um corpo real. O físico opinara por engano, embora de boa fé, sobre um fenômeno que não pertence ao campo de sua especialidade e que já fora confirmado por um grande especialista. Toda a produção de fenômenos físicos no campo da mediunidade é feita por elaboração e aplicação de energias vitais e orgânicas do médium, com a colaboração involuntária dos próprios participantes da reunião em que se verifica a experiência. Então, esse fenômeno de materialização, hoje ele não é muito comum, né? Mas em determinado tempo aí ele ocorria muito, né? Onde o médium ele doa ali fluidos, né? E esses fluidos, que nem o Roberto falou, eles se transformam numa matéria e o espírito ele se reveste ali de uma matéria, né? Essas sessões elas eram fechadas com poucos participantes, né? Por causa da seriedade dos fatos. E aqui o que ele está falando, né? O que o Herculano está falando é que todos os fenômenos da doutrina eles são comprovados pela ciência, que também buscou o porquê dessas coisas estarem acontecendo ali, investigando, né? Trazendo à tona a verdade e dentro das possibilidades científicas, né? Para que tivesse uma explicação para tudo. Eles investigam, eles vão atrás, eles querem saber como que os fenômenos funcionam, né? Mas isso é importante. É o que nós comentamos no início, a questão da fé raciocinada. É importante que a ciência caminhe junto com a doutrina, tá? Vou ler mais um pouquinho aqui. Tudo bem, pessoal? É meio complicado, assim, porque são nomes científicos,
tá? Mas o que ele resume, né? O que ele está resumindo aqui é que tudo o que a gente estuda na doutrina não é simplesmente uma obra do acaso, está lá por acaso. Não. Tudo foi feito ali, bem detalhado, com o amparo dos espíritos superiores que auxiliaram Kardec, para que ele pudesse trazer esse material, e hoje nós temos esse acesso para buscar o nosso esclarecimento, tá? Então, é nesse sentido que ele traz todas essas questões científicas, para mostrar que não é obra do acaso, muito pelo contrário, é uma programação ali para todos. Os cientistas soviéticos, fascinados pelo sucesso de suas pesquisas e alheios aos problemas ideológicos, constataram oficialmente, na famosa Universidade de Kirov, que o homem possui um corpo energético que responde pela vitalidade de suas funções do corpo carnal. Verificamos que nos casos de movimentação e levitação de objetos sem contato, esse corpo energético expande correntes de energia que impregnam os objetos a ser movidos à distância do médium. São essas energias carregadas de matéria orgânica que Richer chamou de ectoplasma, e que o professor Crawford, da Universidade de Belfast, catedrático de mecânica, conseguiu observar em toda a sua complexa mecânica de expansão e ação, descobrindo objetivamente o funcionamento das alavancas de ectoplasma na produção de fenômenos. Como se vê, a mediunidade não é um processo de relação indutiva, em que entram em jogo energias psicofísicas e energias espirituais. Na parapsicologia, isso ficou comprovado através de numerosas pesquisas. Bom, pararei por aqui. A Nádia acho que está entrando aqui, tá? Então depois nós continuaremos. Tem aqui mais alguns parágrafos, mas já estamos finalizando. Então é isso, pessoal. Então todo esse material que nós temos acesso aí para o nosso esclarecimento, os mecanismos de como funciona essa mediunidade, né? Como que os espíritos se aproximam, como que nós temos essa sensibilidade aflorada, né? Então é importante a gente entender tudo isso, trabalhar isso de uma forma positiva para que essa mediunidade possa estar ao nosso favor, tá? Então buscar o esclarecimento, estarmos atentos aos nossos pensamentos, aquilo que nós estamos trazendo para nós, né? Porque tudo isso vai se transformando numa energia que pode desenvolver ali um processo mediúnico ou uma situação difícil, né? Porque podemos dar campos para determinadas situações. Então, Jesus disse que vós sois deuses, disse Jesus, no sentido que nós podemos filtrar ali tudo aquilo que nós queremos ou não, que é desencadeado ali por energias, por pensamentos, né? Que é o que o Herculano Pires nos trouxe aqui nesse capítulo, tá? Então, retornaremos aí para finalizar e para seguir adiante. Então, pensamento, mediunidade é uma coisa que a gente não consegue separar, tá? Eles têm uma ligação muito próxima, tá? Seja na casa de Fabiano, que nós estamos vinculados, né? Trabalhando ali a nossa mediunidade, confiando naquele amparo, né? Se colocando à disposição, né? Cedendo ali a nossa uma mediunidade, nosso campo mediúnico, para que o espírito dê passividade, enfim, né? Cada um tem ali a sua necessidade, o seu trabalho, mas tudo depende de nós. Tudo bem? Então, na próxima semana ficaremos com o Roberto, tá? E a Tatiana e a sua filha sejam bem-vindas aí para o estudo, e aos demais amigos, se tiverem algumas dúvidas, por favor, fiquem à vontade de nos enviar, tá? Então, teremos agora a segunda parte, né? Tatiana, aqui a gente traz alguns textos ligados à doutrina, e aí cada um faz um comentário, faz uma reflexão, tá? É bem legal. Vocês estão convidados a participar. Acho que a Tati, que é uma frequentadora, que é uma amiga nossa do grupo, ela vai mandar o link ali para acessar, tá? Então, se vocês puderem participar, estão convidadas, que é assim, os temas são dentro da doutrina, tá? Mas é um tempo que a gente separa para cada um falar um pouquinho de si, a gente poder esclarecer, enfim, falar sobre a mediunidade, tá? Vocês vão acompanhar e vai ser bem interessante, tá? Estão convidados a participar. Então, só agradecer a Deus, só agradecer a Jesus, né, por estarmos aqui mais um dia reunidos, e pedir que Ele nos ampare, nos dê força para que a gente possa seguir confiante a nossa encarnação,
tá? Então fiquem todos em paz e que Jesus ampare a todos. Então vamos para a segunda parte. Boa noite a todos, até já. Boa noite, pessoal.